Medo, culpa, tristeza sem uma explicação óbvia. A maioria das pessoas nem sequer sabem a origem, a fonte, o que de fato está acontecendo. Eu posso lhe afirmar que o medo, a culpa e outros sentimentos paralisantes é a morte no seu processo atual, é a morte em operação. Existe uma origem, como também existe uma maneira de você estancar. E é o que eu quero compartilhar com vocês através desse vídeo. Iremos estar destrinchando, digamos assim, o que de fato aconteceu lá no Éden, o que a Bíblia chama de comer o fruto proibido, o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, aquele fruto que Deus disse, se comer certamente morrerá, o mesmo que Paulo, o mesmo Espírito Santo usando Paulo, em Romanos capítulo 8 e verso 14 diz, os que andam na carne certamente morrerá. Então eu quero estar começar falando a respeito de Romanos 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridades que não tenha sido constituída por Deus. E rejeitar as autoridades é o mesmo que rejeitar a Deus. E dentre as autoridades, como Hebreus capítulo 13, verso 7, capítulo 13, verso 17 diz, obedecer a vossos pastores, porque eles velam pela vossa alma, ou em algumas versões, obedecei os vossos líderes ou vossos guias, que dá no mesmo. Então, para que você possa estar entendendo a origem da morte que está agora em processo, para que você tenha a oportunidade de estancá-lo, eu quero começar pelo conhecido nosso fruto, né? O fruto da ciência do bem ou do mal, o fruto proibido ou o fruto da morte, que metaforamente as pessoas imaginam que se trata de um fruto e uma maçã, mas não tem nada a ver com fruto. É que o linguajar é humanizado para que nós possamos entender. Então vamos lá. A Bíblia diz o seguinte, e criou Deus o jardim do Éden e constituiu no jardim do Éden o homem à sua imagem e semelhança. Por que essa expressão imagem e semelhança? Era comum, na época em que a Bíblia foi escrita, os reis de um determinado país, ao entrar em guerra com outros reis, ao vencer, então o rei vencido era levado cativo para ser exibido no seu país como triunfo, e aquele reis ou reino que foi dominado era feita uma imagem, com a imagem do rei que venceu. Então aquela imagem ficava na praça, né? Então hoje é comum em muitos países, principalmente da Europa, né? Quando os Estados Unidos entrou no Iraque, dominou Saddam Hussein, tinha uma estátua dele lá e ele quebrou, os Estados Unidos quebrou a imagem que era ali do Saddam Hussein. Então, por isso a expressão, e criou Deus a sua imagem e semelhança. Entendendo que o mundo recém-criado, porque você vê ali em Gênesis primeiro, e criou Deus os céus e a terra. Veja, aqui é apenas um pequeno relato do mundo perfeito que Deus criou, porque a Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem do alto do Pai das luzes. A ciência afirma que de uma semente perfeita, de um ser perfeito, se cria algo semelhante a ele, o que é óbvio.
Cada um produz a sua espécie. Então Deus que criou os céus e a terra, sendo ele perfeito, ele criou também os céus e a terra perfeito. Então, e criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1. Já o verso 2 diz que a terra estava sem forma e vazia. Veja, a terra que estava sem forma e vazia já era resultante, alguém chegou lá e tornou-se o caos, tornou-se sem forma e vazia. Se alguém não foi Deus, obviamente nós sabemos que foi Satanás, né? A ciência acompanha, mesmo a ciência não admitindo Deus, que ela não vê Deus, Deus não tem cor, Deus não tem cheiro, e a ciência, principalmente a ciência quântica, consegue acompanhar apenas a questão científica, né? Mas eles não vê que as leis da gravidade, da geometria, que é perfeita, por trás tem um Deus, mas a ciência não vê, por isso não explica. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor Deus pairou o que até então era um caos. Veja só, era um caos. E o resultado dessa pairação, que João explica que foi a palavra, disse Deus, haja terra, haja luz. Então significa dizer que o Espírito que pairava era a palavra falada, a sua expressão falada, trouxe à existência esse mundo que hoje existe. E ali Deus criou o jardim do Éden, lugar de perfeição. Veja, o propósito inicial de Deus é que toda a terra que até então era o caos se tornasse semelhante ao Éden, porque Deus disse, seja fecundo, multiplicar a terra, enchei toda a terra. Então, o jardim do Éden era uma espécie do local sagrado, né? É mais ou menos o que aconteceu quando Deus instalou a sua tenda no meio do deserto. Então ali era o jardim, uma réplica do jardim. Você observe que Deus mandou que tivesse anjos como jardim, árvore, flores, plantas, etc. Tal. Então, vamos focar aqui. Deus criou o homem à sua imagem, uma forma de dizer assim, a partir de então, o reino de Deus se estendeu até a terra, e esse homem, criado à imagem de Deus, era a segurança. Então ali, o homem, Deus e o homem. Não tinha mais uma separação onde um parava e o outro começava, porque ali era a extensão do próprio Deus. Deus que disse, façamos o homem à sua imagem e semelhança. Em Jó 38, Deus fala, quando eu estava falando com Jó, onde tu estava quando eu colocava os fundamentos da terra, Jó? Quando as estrelas do céu alegremente cantavam, jubilavam. Veja, Deus criou os céus e a terra não só com Jesus, que já existia, mas com as estrelas do céu, seres celestiais, por isso a nossa imagem. Então o homem agora era a versão de Deus, em sua forma humana. Então, eu quero fazer uma extensão com Gálatas, capítulo 5 e o verso 22, que diz, e o fruto do Espírito é alegria, gozo, mansidão, domínio próprio, temperança, todas as virtudes que há na natureza de Deus, que há na natureza divina. Então veja, é fruto natural, ou seja, a manga da manga, porque em todo o seu ser, desde as raízes, a caule, as folhas, os galhos, tem a seiva da manga. Então o galho, onde produz, o fruto não tem trabalho nenhum de produzir, porque é a sua espécie. Então, o fruto do Espírito é o fruto de Deus. Deus é Espírito, é o resultado dessa harmonia com Deus. Então, o que Gálatas capítulo 5, verso 22 diz, que o fruto do Espírito é alegria, tudo isso, era o que naturalmente tinha a natureza de Adão, porque Adão não tinha conhecido o caos, não tinha conhecido uma outra fonte, um outro Senhor, uma outra essência. Então, você olhar para Gálatas 2, ou seja, 5 e 22, entende que não só na natureza de Deus, como na natureza de Jesus, como era assim a natureza de Adão antes da queda, harmonia. Então, o paraíso se começa aqui. Aqui é o começo do paraíso.
Então, Deus criou o homem à sua imagem, e ali havia harmonia. Adão não sabia o que era medo, Adão não sabia o que era tristeza, Adão não sabia o que era insegurança, Adão não sabia, porque tudo era perfeito. Toda a imagem de Adão era proveniente da bondade de Deus, da mansidão de Deus, da riqueza que havia nos rios, dos frutos e abundante. Adão não sabia o que era escassez, sabia nada. Então, a ciência afirma que nós temos bilhões ou trilhões de células. Cada célula são uma cápsula que armazena o quê? Nós sabemos, segundo a ciência, que armazena as nossas memórias. Então, no caso de Adão, o que estava cheio nas cápsulas de Adão era a bondade de Deus, o amor de Deus, a felicidade, a prosperidade, tudo isso. Então, por quê? Porque Adão estava num paraíso. Então, no meio do jardim é que se encontra a árvore da ciência do bem e do mal. Mas antes, Deus chegou para Adão e disse: Adão, estará aí diante de ti o jardim, o paraíso de todas as árvores, podeis comer livremente. Então aqui se vê a natureza maravilhosa de Deus como líder, como pai. Ele não é um Deus dominador, ele não é um Deus... Não havia necessidade de colocar restrições, colocar lei. Inclusive a Bíblia diz que Cristo é o fim da lei, já para você ir acompanhando, ter tua mente entendendo. Então não haveria restrições, porque Adão não conhecia outra coisa, outro ser. Não havia nada na natureza dele que precisasse colocar leis para que ele pudesse fazer o que era perfeito, porque era natural dele ser bondoso, perfeito, obediente, etc. Então, só que Deus sabia que já tinha havido uma rebelião no céu, e essa rebelião foi... alguém se autotitulou independente de Deus. Quer dizer, não estava mais no mesmo elo com Deus. O conceito já não era mais a partir da autoridade divina. O conceito agora seria: eu posso fazer eu sou minha própria autoridade. Então o conceito do que é certo e do que é errado é a partir de mim. Eu sou autossuficiente. Então Deus sabia. E Deus sabia que aquela autoridade que Deus tinha dado para Adão e o jardim seria algo que poderia atrair a atenção de Satanás. Por isso, Deus colocou: olha, não ouça o outro, mesmo não estando nesses termos, mas pode ter certeza. O que nós entendemos como fruto da árvore da ciência do bem e do mal é a árvore, ou seja, no caso, Satanás induzindo a Adão a ser independente, como ele, Satanás, foi mostrando assim vantagem nessa independência. Então veja, quando Satanás chegou no jardim, ele disse: é verdade que Deus disse que de todas essas árvores vocês não podem comer? Olha, exatamente distorcido, exatamente o oposto do que Deus disse: Adão, de todas as árvores do jardim podeis comer livremente. Veja a sutileza e o engano e a distorção de Satanás. É verdade que Deus disse que não pode comer? Aí, nesse caso, tratando com Eva, já veio aqui uma quebra de competência. A propósito, veja, Deus fez o homem do pó da terra e colocou a imagem e semelhança. Já Eva foi feita da costela de Adão. Adão não era inferior no seu valor. Ou seja, Eva não era inferior a Adão. Mas se para que fosse implantado no DNA do universo, naquele projeto inicial, essa conexão, essa hierarquia. Deus é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem. Antes não tinha Cristo, então Deus era o cabeça do homem, de Adão. Então, Deus está em Adão, estava na mulher, porque a mulher era parte de Adão e Deus se fundiram a mesma pessoa. Era uma dança cósmica, não se tinha onde parava um e começava o outro. Um era o outro e o outro era um. Veja, Jesus disse: Pai, eu oro, João 17, verso 21, oro para que todos sejam um, como eu e tu somos um. Olha, o Pai me deu a sua glória, Pai, assim como tu me desse a tua glória, eu dei a outros. Veja, Deus deu a Adão a sua glória. Então ali naquela harmonia que existia, Deus, Adão e Eva, a propósito, você pode observar ali no Gênesis, que Adão, a palavra Adão não se refere a um indivíduo, vai ser uma espécie.
Porque Deus chamou o homem e a mulher, ambos, de Adão, como se fosse um. Então, hoje, é assim que Deus vê. Existem duas espécies, dois cabeças, duas genealogias. A de Jesus e a de Adão. Você vê, após a queda, você vê ali em Gênesis 5. E Adão teve filhos e filhas e morreu. E o filho de Adão viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. Já na genealogia de Jesus, em Mateus, primeiro, você vê. E Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve Fulano, até Jesus, ninguém morreu. Porque uma genealogia, a morte reinou, como a Bíblia diz. Em Romanos capítulo 5, capítulo 6. Porque a morte reinou, de Adão até Cristo. Mas vamos focar ali onde nós estamos, na árvore da vida. Então, Satanás, ao chegar e dizer para Eva, é verdade, Deus disse para não comer de toda a árvore? Não, dessa árvore aqui da ciência do bem e do mal, dessa eu não comerei, porque no dia que comer, certamente morrereis. Certamente, Deus disse. Olha a serpente, não morrerá. Então, meias verdades. Então veja, tendo o homem bilhões de células, era óbvio que quando ele comesse, significava deixar o elo com Deus, Deus que é a fonte da vida, como o celular, se tirar do carregador, o carregador da energia, a bateria vai mais cedo ou mais tarde acabar, porque de onde tira que não bota, um dia acaba, uma hora acaba. Então, Adão não morreu de imediatamente, porque ele tinha todas as suas células, estava cheio da presença de Deus, mas ali ele começou a morrer. Inclusive a palavra original é morrendo, morrerá, ou seja, quebrando o elo com Deus. Deus é a fonte da vida. Naturalmente, a morte biológica é consequência. Então, foi a partir dali, dessa quebra de elo, que se tem registro a primeira vez que a palavra medo é citada. Então, o medo é exatamente a morte que passou a dominar. Essa morte que Romanos fala, e a morte reinou, dominou, superou. E a morte entrou em operação na natureza de Adão com medo, depois vem a culpa, esse distúrbio, insegurança, etc. Então é a morte no seu processo. Então, como Adão estava cheio de Deus, ele viveu quase 900 anos depois da ruptura com Deus, que ele começou o processo da morte para ele literalmente morrer biologicamente. Mas foi ali que a natureza do homem foi hackeada. O espírito do homem foi hackeado. O espírito do homem foi introduzido à morte, o DNA da morte. Então, hoje, esse medo, essa angústia, essa tristeza, essa solidão que as pessoas buscam suas fugas nos vícios, que sustenta mais o erro, o pecado e a mortalidade, no dinheiro, com sua falsa sensação de segurança, nas coisas. Então é uma busca desenfreada para não morrer, como Satanás disse que não morria, mas morre. A morte está em curso agora. Veja, entendendo essa primeira parte, que hoje essa dificuldade do homem se submeter a outro, como a Bíblia diz, submeter toda a alma esteja sujeita à autoridade, é resultante desse hackeamento, dessa alteração, dessa distorção implantada por Satanás na natureza do homem. Então hoje, a ciência comprova que nós herdamos a herança biológica, a herança das memórias dos nossos pais, sabe, esses medo de faltar o que comer amanhã, medo de um diagnóstico de uma doença incurável, medo de tudo. Quando não se tem nada para se ter medo, se cria medo. Quantas vezes eu vi dentre os meus avós falando, olha, quando as coisas estão boas, pode se preparar que vem algo pior. Então mesmo quando está tudo bem, já está com medo do futuro tenebroso. Então essa coisa vem de dentro. Então isso que a gente sente agora, esse medo da morte, medo do futuro, medo, sabe, é herança que foi aperfeiçoada pelo mal e foi acumulada nossos pais, nossos avós. Hoje nós herdamos essa herança maldita. E a ciência, principalmente a ciência quântica hoje, ela sabe, ela afirma o que eu também acredito que é verdade. A Bíblia não diz que isso não é verdade, que o nosso subconsciente, ele tem, corresponde uma semente
uma semente química, uma semente genética, não é nem genética que eu quero falar, uma semente, esqueci a palavra, se eu lembro daqui no decorrer eu vou falar, mas para você entender o seguinte, é aqui que eu crio a minha identidade, os meus resultados de escassez, porque a minha assinatura genética, a minha assinatura, digamos assim, emocional, está criando a partir do medo, a partir da culpa, a partir do que é morte. Então, eu matei, assim nós matamos o paraíso, o Éden, dentro de nós. Aquela certeza que Adão tinha de riqueza, ouros e abundante, paz e abundante, tinha medo de nada, aquilo morreu dentro de nós, mostrando assim que a palavra verdadeiramente é verdade de Gênesis Apocalipse. Então, a nossa assinatura magnética, né? Essa palavra que eu estava procurando, a nossa assinatura magnética, o poder magnético da Terra, o poder magnético da gente, né? A ciência consegue ver esse poder fora de nós. Então, nós com nossa mente consciente, nós queremos prosperidade, com nossa mente consciente nós queremos saúde, mas a nossa verdadeira identidade está criando a escassez, e nós, não é que nós queremos, não é maldade, não é que nós não somos temente a Deus, não é que nós não acreditamos, não, porque essa força é maior do que nós. Veja, é por isso que você, entendendo Adão como um cabeça general, como o líder de uma espécie, o qual a morte reinou, Jesus foi o último desse homem, e ele, Jesus, matou esse homem na cruz. Quando ele matou esse homem na cruz, ele venceu a morte. Quando ele venceu a morte, ele ressurgiu uma nova criatura. Toda a Bíblia diz, assim como um morreu por todos, todos morremos nele, ele também ressuscitou por todos. Então, quando eu morri em Cristo, eu tenho que entender, matei esse homem que foi alterado, que foi corrompido, o seu gênio, o seu DNA. E quando eu creio que eu ressuscito uma nova criatura. Agora, eu fui ressuscitado com as minhas configurações mudada, modificada e nova, aonde o mal não tem mais acesso, ele não pode mais alterar, ele não pode mais corrompê-lo, ele não pode mais, porque ele não tem influência. Veja, a Bíblia diz que o diabo, ele consegue manipular as pessoas do A, Efésios 2, do A. Quem são essas pessoas que ele consegue manipular? As pessoas que estão ainda na velha identidade, na identidade adâmica. Veja, entendendo por etapa. Então, aqui se resolve, se entende a origem do caos, do erro, né, da morte. Agora, veja, como será para nós restaurar e estancar? Usando o mesmo mecanismo, os mesmos princípios, a mesma forma. Veja, vou repetir para que a tua mente entenda. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, no tocante às autoridades espirituais, porque elas, as autoridades, vela pela vossa alma. Todo homem esteja sujeito, obedeça a vossos pastores. Veja, em Romanos capítulo 10, verso 14, Paulo diz assim: como é que alguém vai crer se primeiro alguém não pregar? E essa pessoa que vai pregar, para ela pregar em nome de Jesus, representando o Pai Jesus, primeiro ele tem que ser enviado. A palavra enviado é o mesmo que ungido. Jesus é o nome, Cristo é o enviado. Então, Romanos 10, 14 fala: como poderá alguém crer se primeiro não ouvir? E como poderá ouvir se não for pregado por um enviado? Ou seja, Jesus disse, Lucas 10, e eu enviarei de 2 em 2. A casa que receber vocês, recebe a mim. A casa que rejeitar vocês, rejeita a mim. Veja, o mundo Deus entregou aos filhos dos homens, o céu pertence a Deus. Deus não quebra competência. Veja, Deus colocou o homem de carne e osso, feito do pó da terra, para ser o seu representante, a sua imagem.
E ele, Deus é Espírito, João 4 e verso 24. Então, quem recebe, quem obedece ao enviado, é o mesmo que obedecer quem enviou. Então, o enviado, que é o homem, que é o representante de Deus, que é Espírito, é a porta. Jesus disse, eu sou a porta, ninguém chega ao Pai senão por mim. Jesus disse isso enquanto ele estava em carne e osso. Veja, em Efésios 4, diz que ele mesmo que desceu foi o mesmo que subiu, e ele deu dons aos homens, e ele os enviou. Observe, o enviado. O enviado, que está em nome de Jesus, é aquele que dá oportunidade para aquela pessoa que estava desgarrada, para aquela pessoa que estava com a aliança quebrada, refazer aliança com Deus a partir daquele homem. E ele, Jesus, enviou de 2 em 2. Observe, o diabo implantou um DNA, medo da autoridade, medo de submeter. Marido, esposa, obedeça a vossos maridos. Marido, amar vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Então, a igreja, Cristo é o cabeça da igreja. Então, o diabo implantou de tal forma esse medo. O que tem de gente falando assim, não, o que importa é eu adorar primeiro a Deus. É impossível. Como pode alguém adorar a Deus se não for a partir daquele que Deus enviou? Alguém pode dizer assim, mas a Bíblia diz que não há nenhum outro intercessor entre Deus e o homem. Diz, mas olha lá o que conclui dizendo. A Bíblia diz, não há outro intercessor entre Deus e o homem a não ser Jesus Cristo, homem. Esse Jesus Cristo, homem, aquele que Jesus enviou, é a imagem dele, de carne e osso, porque o céu pertence a Deus, ao qual nós estamos no céu, na pessoa de Jesus que está sentado ao lado do Pai. Mas a terra, Deus entregou aos filhos dos homens. Então vamos lá. Quando os reis venciam as guerras, trazia os seus, que outrora foi rei, dominado para exibir, e fazia aquele desfile de vitória. O sacerdote fazia perfume, exalava. Então, para o rei vencedor, era sinônimo de glória, era sinônimo de exibição, mostrar o seu poder. Enquanto que para aqueles que estavam escravizados, eles iam de longe. Às vezes a gente lê a Bíblia, não para analisar o nível de sofrimento, o nível de agonia, de dor ao extremo. Por exemplo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou Israel cativo. E a gente lê na Bíblia, nem imagina que é 2.000 quilômetros de distância, que hoje é o Iraque, é 2.000 quilômetros de distância de Israel. Aquele povo foram escravizados, amarrados, nus, para expor suas vergonhas, amarrados um no outro. Com certeza você sabe que muitos não resistiram. Os soldados e os comandantes, os nobres, eles iam de cavalos, de carruagem, alguns de pés, mas tinha alimento. A maioria dos soldados ia de pé, a pés, mas tinha alimento. Tinha aquecedores para noites, tinha tendas para o dia. Mas aquele povo amarrado nem tinha aquecimento, nem tinha alimento, não tinha água, andar 2.000 quilômetros. Vamos parar para analisar isso. E agora, todo o interesse do rei vencedor, que deixou a sua imagem, a sua estátua lá, era exibir no seu país de origem a derrota, o fracasso daqueles que outrora eram seus inimigos, agora vencidos. E os inimigos vencidos sabiam que quando terminasse aquela exibição, o fim deles era morrer no óleo queimado, morrer na arena devorada por animais, decapitado, como foi o caso de Paulo, e por aí vai. Então, esse desfile que Paulo está falando, veja, Efésios diz, Colossenses diz que ele, Jesus, levou cativo aqueles que era o que nos cativava, levando para o campo espiritual esse medo. O criador do medo, que é Satanás,
E todas as demais coisas que nos ameaçavam, incluindo doenças e toda escassez e todas as demais mazelas, foram amarrados por Cristo e foi exibido o seu fracasso publicamente, como Colossenses 2 diz, que ele, Deus, nos libertou do império das trevas e ele triunfou sobre eles e fez a sua vitória de triunfo publicamente, para nós entendermos que, vamos lá, o que de fato traz esse resultado final. Vamos lá, começar a renovar aqui para sua mente. Eu estou alegre, que eu estou impulsionando no meu coração. Veja só, hoje, homens, pessoas do mundo inteiro, que diz que não há necessidade de você submeter a outro homem, sendo que o reino é dos homens. Deus sabe que um homem que rejeitar as autoridades, agora em um corpo natural, um corpo frágil como é o nosso, também rejeitará. Se receber um corpo glorificado, rejeitará a Deus, porque a morte não muda uma pessoa. O tempo de mudança é agora. Então, pessoas, organizações inteiras que estão morrendo, esse mal está dominando a morte, que os sentimentos são medo, angústia, tristeza, solidão. Então, eles investem em coisas, em bens, em segurança, é uma falsa sensação de segurança, e eles podem fazer o que eles quiserem. Vão continuar sendo massacrados, sabe, destruído por essa força do mal, porque só tem uma única coisa que o homem pode fazer: é aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. E só é possível a partir daqueles que ele, Jesus, enviou. Quem me confessar diante dos homens, eu confesso diante do Pai que está no céu. Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está no céu. Eu sou a porta. E ele mesmo enviou. Paulo disse: como pode alguém crer se antes Deus não tem enviado alguém? Então veja só, aqui é onde estanca todo esse mal. Quando você crê no Senhor Jesus, que confessa diante do enviado, do ungido, você foi desligado da descendência de Adão, que o DNA foi corrompido, que a morte reinou e continua reinando agora, e é ligado no cabeça general, Cristo. E agora você é uma nova criatura. Agora o seu DNA, nele tem tudo que venceu a morte, que superou a morte. Você é uma nova criatura, você é de uma espécie nova. E aonde você está, o caos vai se desmanchando, como o Egito foi se desmanchando diante de um povo desnutrido, fraco, mas a força que estava operando era de Deus, porque o povo estava na aliança. E agora a tua vida, começando pelo teu corpo, vai começar a voltar ao jardim do Éden, como a Bíblia diz, que novamente voltaremos ao jardim do Éden. Não aquele jardim histórico, mas o nosso jardim. E esse mundo que nós vivemos, que também haverá um novo céu, nova terra, e os ímpios serão destruídos dessa terra, e os justos herdarão essa terra com o reino que está por vir. E quando nós cremos, nós entramos no reino ali. Nós não vamos entrar no reino após o velório, não, nós entramos ali. A morte não tem mais poder sobre nós. Aí nós vamos entrar na dimensão, a princípio, 1000 anos, aonde o reino já está instalado, que começa-se a limpeza, e você vai ser um instrumento. Você começou agora a ser um instrumento de limpeza desse reino, começando matando quem estava te matando no teu interior, o medo, a angústia, a tristeza e tudo mais. E agora a tua vida vai começar a se parecer com o jardim. E o fruto do Espírito olha aí, o fruto, resultado dessa aliança, o resultado de qual a sua natureza pertence, o que está nas suas origens. Se andar na carne, certamente morrerá. Ou seja, andar na minha autoindependência, andar da maneira natural, andar pelo curso natural, porque todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus e a morte reinou. Mas quando eu nasço de novo, eu sou de uma nova espécie. Eu sou rei, sacerdote, eu tenho uma natureza divina. Agora é o próprio Deus que habita em mim. É o paraíso, volta de novo. Já não há mais separação entre eu e Deus, Deus e eu. Pai, assim como eu e tu somos um.
que ele seja um em nós. Pai, a glória que tu me deste, eu dei a eles, porque agora somos um. Se você, de fato, quer crescer e fazer parte dessa grande comissão e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, já dê seu like, seu comentário, clique no sininho. E ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que colocarmos um vídeo novo.